Olá, eu sou Georgia Rodrigues, da Inclusive Acessibilidade. O nosso curso é gravado em formato ao vivo, por isso podem ocorrer falhas durante a gravação por utilização de internet. Esse curso conta com o recurso de transcrição de falas, também conhecida como estenotipia. As falas transcritas são geradas automaticamente e podem também ocorrer pequenas falhas. Esperamos que você aproveite o conteúdo. Vamos começar? Olá, eu sou Georgia Rodrigues, gestora da Inclusive Acessibilidade e Produção Cultural, sou audiodescritora, roteirista, narradora e produtora de acessibilidade, e hoje a gente vai trazer um tema super interessante para vocês, que é audiodescrição, o que é e para quem. Quem vai estar comigo hoje é a consultora Cida Leite, e eu vou me descrever agora para vocês. Eu sou uma mulher negra de pele clara, eu tenho cabelos cacheados acima dos ombros, eles são castanhos escuros, estão levemente mechados, estou levemente maquiada, uso um batom nude, um óculos de grau de armação quadrada e uma camisa branca. Eu estou sentada dentro de um estúdio de narração. Agora, Cida vai se apresentar para vocês. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Cida Leite, eu sou audiodescritora consultora. Feliz por estar aqui, agradecendo ao convite da Geórgia para falar sobre audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos avermelhados, sobrancelhas e olhos castanhos, nariz largo e boca pequena. Eu estou usando batom vermelho, fone intra-auricular, camisa estampada, o fundo bege com estampa floral de azul, marrom e lilás. Eu estou sentada aqui numa cadeira de escritório preta. Atrás de mim, à direita, tem duas almofadas e na parede a ponta de uma gravura e de uma tapeçaria. Interessante que uma dessas almofadas é Frida Kahlo, né, Cida? Que é uma das minhas artistas prediletas. Legal. Gente, então a gente programou essa aula com alguns slides que a gente normalmente traz para esclarecer melhor, informar melhor o que é audiodescrição, e eu vou começar a compartilhar para vocês essa primeira tela. Bom, sobre fundo, acho que agora está compartilhando, sobre fundo preto, a gente tem um retângulo cor de abóbora, e dentro desse retângulo a gente tem em preto, em letras pretas, a letra A e D. E à direita da letra D, 3 fecha parênteses. Esse é o logo da audiodescrição. Sempre quando vocês virem esse logo, vocês já vão saber que o produto tem audiodescrição. Abaixo, em letras cor de abóbora, audiodescrição, 2 pontos, o que é e para quem? Ponto de interrogação. Abaixo, Cida Leite Georgia Rodrigues, e abaixo, inclusive acessibilidade. Então, a gente passa agora também para primeiro conceito de acessibilidade comunicacional, que é muito importante para que vocês compreendam o que é audiodescrição e para quem serve, para quem atende, né? Então, a gente tem acessibilidade com mesmo fundo preto, no canto superior direito, a gente tem, em todos os slides, a gente tem a logo da AD, e abaixo, vamos lá, acessibilidade comunicacional em cor de abóbora, e abaixo, em letras brancas, a comunicacional. Segundo o professor Romeu Sasaki, que era um grande pesquisador da audiodescrição, é uma das 7 dimensões da acessibilidade. Tem o propósito de eliminar barreiras na comunicação interpessoal, escrita e virtual, garantindo que informações sejam acessíveis a todas as pessoas. Dentro desse contexto, são utilizados os recursos de audiodescrição, entre parênteses AD, língua brasileira de sinais, entre parênteses Libras, legendagem para surdos e ensurdecidos, entre parênteses LSE, materiais em braille e outras tecnologias assistivas. Então, esse é o conceito de acessibilidade comunicacional. Cida, você quer falar um pouquinho? Não, é só para enfatizar que a audiodescrição, né, como recurso de acessibilidade comunicacional, ela está dentro do guarda-chuva da acessibilidade, e ela, na verdade, apesar dela ser um recurso de acessibilidade comunicacional, a gente entende que hoje ela perpassa e ela se conecta às outras dimensões da acessibilidade, como a acessibilidade estética, por exemplo, né? E principalmente a acessibilidade atitudinal, porque se eu rompo com as barreiras comunicacionais, é porque eu consegui romper as barreiras atitudinais.
tá? Que a gente não vai falar hoje detalhadamente, mas é muito importante que vocês entendam isso, que a audiodescrição é um recurso de acessibilidade que está dentro da acessibilidade comunicacional. Maravilha. E então, abaixo, gente, desse conceito que está no slide, a gente tem as 7 dimensões da acessibilidade e a gente tem 2 links do YouTube em que o professor Romeu Sasaki, ele discorre amplamente sobre essas dimensões, que são importantíssimas para a gente entender, inclusive, essa acessibilidade comunicacional. Então, a gente parte para o segundo slide, que é a definição de audiodescrição. As letras, o título e o subtítulo são em letras cor de abóbora. Definição de audiodescrição. Abaixo, nos termos da NBR, número 16.452/16, página 1. A audiodescrição é um recurso de acessibilidade comunicacional que consiste na tradução de imagens em palavras por meio de técnicas e habilidades aplicadas com o objetivo de proporcionar uma narração descritiva em áudio para ampliação do entendimento de imagens estáticas ou dinâmicas, textos e origem de sons não contextualizados, especialmente sem o uso da visão. Então, essa definição ela é de 2016, a audiodescrição é uma tradução intersemiótica de imagens e palavras, e a gente tem até, Necida, algumas isso já evoluiu, porque é de 2016, e muitos estudiosos, pesquisadores estudam bastante sobre a audiodescrição, e a gente tem algumas críticas, na verdade, porque não é somente uma narração descritiva em áudio, né, Cida? Exatamente, não é uma narração apenas, eu posso acessar a audiodescrição, inclusive num texto em braille, eu que sou cega, usuária do sistema braille, eu posso ler a audiodescrição do sistema braille, né, usando o braille. Eu posso acessar a audiodescrição com leitores de tela, por exemplo, se eu vou a uma exposição de arte e a audiodescrição de uma obra de arte, ela está alojada no QR Code, eu capturo, né, o conteúdo desse QR Code e leio normalmente a audiodescrição daquela obra. A audiodescrição, ela também é considerada uma tecnologia assistiva, porque ela nos atende as pessoas com deficiência visual e a outros públicos, a gente já vai ver isso. A audiodescrição, como disse a Geórgia, né, e como estabelece a NBR 16452, que versa especificamente sobre a audiodescrição, é uma tradução intersemiótica, porque ela descreve o não verbal, que é a imagem, em palavras, né? Só que por ser uma tradução, não basta descrever, é necessário audiodescrever, e aí a gente tem alguns princípios e diretrizes que também já a gente vai ver. A NBR 16452, ela é muito limitadora, por isso que a Geórgia falou, e não fica claro também que os sons, né, são esses não contextualizados. Isso deveria estar mais claro didaticamente para que as pessoas entendessem. Então, por exemplo, é muito comum a gente encontrar num roteiro de audiodescrição um descritivo, né, uma escolha tradutória inadequada de o cachorro late. Se eu sou usuária da audiodescrição, eu estou escutando aquela obra, né? Eu estou escutando o som original e a trilha da audiodescrição. Então, desnecessário dizer que um cachorro late, porque eu estou escutando. Agora, se esse cachorro ele for um labrador, né? Se for possível identificar esse cachorro, aí faz sentido. Por isso é que a gente também critica a audiodescrição definida, né, essa definição de audiodescrição trazida pela NBR 16452. Na verdade, a gente só trouxe essa definição, mas é muito importante ressaltar que em documentos legais e como fruto de pesquisas acadêmicas, há tantas outras definições que se conciliam, que se aliam, que se afinam e que a gente pode até perguntar, será que realmente é necessário definir? Na verdade, é necessário compreender o quanto a audiodescrição é importante. Sim, uma coisa que eu queria trazer aqui, que, enfim, por que eu estou descrevendo as cores, lendo os textos, na verdade, que estão nos slides, porque pode parecer
uma bobagem, mas caso tenha alguma pessoa com deficiência visual nos assistindo, é muito importante que sejam descritas as cores, né? E as pessoas têm essa dúvida, né? Se a pessoa com deficiência visual é necessário descrever? Sim, é necessário descrever. Então, assim, eu queria trazer isso que eu acho que é super importante e descrever os textos, né? Porque eventualmente o leitor de telas pode não ler. Então, assim, isso é uma coisa importante. E outra coisa que porque são elementos visuais, né, que fazem parte da imagem. Exatamente, exatamente. Então por isso que a gente descreveu a logo da AD, enfim, tudo que a gente está enxergando aqui dentro desse slide, ele precisa ser descrito para a pessoa com deficiência visual, caso esteja nos ouvindo agora. E uma coisa que... Desculpa. Pode falar. Não, pode falar, fala. Gente, é sempre assim, a gente está há 10 anos, viu? A gente já é um casamento. Com brigas e conciliações. Fala. Só para relaxar. E por que a gente está trazendo fundo preto, letras cor de abóbora, letras brancas, além da importância de trazer as cores, o contraste dessas cores por conta das pessoas com baixa visão, que precisam acessar essas imagens também de forma autônoma, segura e confortável, que são os pressupostos da acessibilidade, não apenas da acessibilidade comunicacional, né? Já que a acessibilidade comunicacional está dentro do guarda-chuvão da acessibilidade. Mas é muito importante que a gente pense que a audiodescrição ela não atende só as pessoas cegas. Então, não é para cego ver, aproveitando também para dizer que essa hashtag para cego ver é muito restrita, né? É restritiva, porque até parece que só a pessoa cega faz uso da audiodescrição, e isso não é verdade. Isso a gente vai trazer um pouquinho mais para frente para vocês, e como vocês podem ver, essas cores, todas elas têm contraste, o fundo é preto, as cores, os títulos, subtítulos são cor de abóbora, o texto abaixo, ele é branco, então esses contrastes são importantíssimos. Eu vou trazer uma outra coisinha que parece muito óbvio, mas as pessoas fazem uma enorme confusão, gente. Então, só para a gente alinhar aqui, Cida falou com relação aos sons não contextualizados, né? É muito comum, como Cida falou, a gente ouvia em algumas audiodescrições o cachorro late, como ela citou. A pessoa com deficiência visual, ela ouve todos esses sons. A pessoa com deficiência auditiva, não. Aí a gente precisa, na legendagem para surdos e ensurdecidos, colocar cachorro latindo, todos os sons que são ali, que a gente está ouvindo, a gente precisa traduzir isso para a pessoa com deficiência auditiva. Isso é muito comum, as pessoas confundirem isso, assim, até meio que rapidamente. Então, assim, é muito importante a gente entender que a pessoa com deficiência visual, ela está ouvindo tudo isso, a não ser que sejam sons mais confusos, que não estejam que não sejam perceptíveis, aí sim a gente descreve. Mas isso pode parecer muito óbvio, mas e não deixa de ser, mas como é importante a gente trazer que a acessibilidade é uma cultura muito nova. Né? Então, até a gente é um processo de entendimento e de compreensão desses universos outros, desse universo da pessoa com deficiência visual ou do usuário de audiodescrição. Então, eu vou passar para o próximo. Pode falar. Antes disso, ainda dentro da NBR, aproveitando o que presta da NBR, quando diz assim, imagens estáticas e imagens dinâmicas, eu dei exemplo aqui de uma exposição de arte, que é uma imagem estática. Né, mas não se restringe a isso. Então, publicações científico-acadêmicas, publicações em redes sociais, tudo isso deve ser audiodescrito. Exemplo, um espaço físico deve ser audiodescrito para que a pessoa com deficiência visual possa se locomover de forma mais autônoma. Né? Estou me lembrando aqui das imagens dinâmicas. A gente está fazendo aqui esse encontro, essa degustação, para as pessoas que vão acessar esse encontro pelo Cineclube Paulo Freire. Então, o Cineclube lembra filmes, produções audiovisuais. É fundamental que os filmes, que as produções audiovisuais sejam audiodescritas. Para isso, a gente tem hoje, finalmente, felizmente, garantido isso em lei, né? Que nós, pessoas com deficiência visual, temos direito ao acesso
a audiodescrição nas produções audiovisuais e, na verdade, não só apenas nas nacionais. Todo parque exibidor cinematográfico do Brasil tem que disponibilizar, deveria, não disponibilizam o recurso, mas eu tenho condições de chegar e assistir a um filme se eu tiver algum aplicativo com audiodescrição, né, que acesse a audiodescrição e que esse filme seja audiodescrito, claro, e que hoje, felizmente, a maior parte. Então, dando exemplo de agora, né, o Agente Secreto está lá em cartaz, então eu posso assistir a qualquer momento, em qualquer cinema, com audiodescrição, tá? Porque isso é legal, porque, por exemplo, no Instagram, só reforçando o que você está falando, Cida, no Instagram, por exemplo, você não tem a audiodescrição, a gente coloca a audiodescrição em texto alternativo no Instagram, não é uma narração descritiva. No caso de produções audiovisuais, necessariamente tem que ter a narração em áudio nas pausas entre os diálogos. Então, assim, isso é uma coisa que a gente vai trazer um pouquinho mais à frente, mas, assim, falando em produção audiovisual, necessariamente você precisa ter uma narração descritiva em áudio. Gravada, né? Pode ser gravada, geralmente gravada, a não sei que seja no festival, mas mesmo assim a experiência... Pode ser ao vivo também, né? Exatamente, pode ser ao vivo, mas lembrando que é de uma forma personalizada, individualizada. Então, equipamento de receptores, aqueles mesmos equipamentos utilizados na tradução simultânea, então, são esses equipamentos que devem ser disponibilizados para as pessoas no caso de uma audiodescrição ao vivo num cinema, num festival de cinema, por exemplo. Bom, nas artes das cenas, a audiodescrição deve ser obrigatoriamente ao vivo, então eu não posso ir a um espetáculo teatral e receber um tablet com um roteiro de audiodescrição narrado. Não pode. Isso não deve acontecer. Nem shows e concertos, nada disso. Exatamente. Qualquer evento ao vivo, a audiodescrição deve ser feita ao vivo. Então, seguindo aqui, depois da definição de audiodescrição, a gente tem o público-alvo. Primeiro, público-alvo, pessoas com deficiência visual, baixa visão e cegas, pessoas com baixo letramento e ou iletradas, pessoas idosas, afinal de contas, a gente, essa hora chega para todos e a gente perde muitas coisas com o tempo, né? Pessoas disléxicas, algumas pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, e pessoas com síndrome de Down também. Exatamente. Lembrando que o público com deficiência visual é um público diversificado, né? É um público bastante heterogêneo, porque as pessoas trazem repertório de vida, trazem experiências vivenciadas. Então, a pessoa ela pode ser cega congênita, ela pode ser cega porque adquiriu a cegueira durante a vida, ela pode ter uma baixa visão severa, uma baixa visão moderada, uma baixa visão leve, por várias patologias que trazem, né, consequências diferentes, formas diferentes de ver, visão periférica, visão central, enfim, gente, é um universo. Então, assim, serve para todo mundo? Serve para quem gosta, serve para quem quer, tá? Porque, da mesma forma que a gente pensa, né, na audiodescrição como um recurso de acessibilidade comunicacional, feito por quem sabe fazer, né, por profissionais, a gente tem que entender que esse público também, ele está recebendo esse recurso há pouquíssimo tempo, porque é um recurso recente. É isso aí. E assim, até é muito curioso, né, porque eu acho que o primeiro espetáculo que eu assisti com audiodescrição foi o Quasar, em São Paulo, e que é um balé contemporâneo, super conhecido. E as notas introdutórias, que é o que a gente fala, quando você traz as informações, as orientações gerais do que é aquele espetáculo, o conceito daquele espetáculo, foram muito importantes para mim. Eu sou uma pessoa vidente, ou enxergante, como falam, mas eu ouvir aquela audiodescrição e entender o conceito daquele espetáculo me ajudou muito a compreender o espetáculo de uma outra maneira. É claro que, por exemplo, a gente aqui está falando mais de produção audiovisual, mas isso é interessante porque como pode se expandir, né? Então, assim, contemporâneo, você assiste um espetáculo contemporâneo, você sente, você vibra, aquilo bate no teu coração, você acha interessante ou não, ou uma coisa ou outra, enfim. Mas, assim, compreender exatamente
o que aquele espetáculo tá trazendo é um pouquinho mais distante. Então, a audiodescrição me trouxe essa possibilidade de, antes do espetáculo, entender: "Ah, tá". Eu me lembro que era um espetáculo que falava sobre redes sociais, isso já fazem 15 anos. Eles falam, essa era a ideia do espetáculo. Então, eu tive também, com aquela compreensão, aquela contextualização do espetáculo, eu tive uma outra compreensão do balé em si. Foi muito interessante. E, assim, algumas exposições museais também, né? Quando você tem um trabalho um pouco mais elaborado, que você trabalha mais acessibilidade estética, esse conceito da acessibilidade estética é uma audiodescrição que ela pode ser interessante para todas as pessoas. Isso é muito, muito, muito legal, né? Então, é importante se permitir. Eu sugiro que as pessoas ouçam mais a audiodescrição, porque a audiodescrição ela é feita de detalhes, né? O detalhe é que traz. Descrever, muitas pessoas, quer dizer, qualificadas, evidentemente, descrevem porque tem uma técnica, mas a audiodescrição está na identidade do projeto, está na identidade da obra audiovisual. Então, assim, muitas vezes, e o nosso olhar enquanto vidente é muito sintético. A gente olha quer dizer, não elaborou, a gente olhou e, entendi. A audiodescrição com esses detalhes, vocês vão começar a perceber outras coisas que vocês não tinham percebido, outras coisas que estão em cena que vocês não tinham percebido. É muito comum, né, Cida, a gente trabalhar uma produção audiovisual e a gente pegar, assim, porque a audiodescrição, como vem na pós-produção, fechou tudo, e aí a gente recebe esse material para fazer a audiodescrição. Então, muitas vezes a gente pega erros de continuidade, uns furinhos aqui, outros ali, uns detalhezinhos que às vezes até é difícil porque você tem um raciocínio, uma linha de raciocínio, audiodescrição. Então, às vezes, tem uns erros nas produções que você fala: como é que eu vou resolver isso aqui, né? Então, assim, é muito interessante essa possibilidade da pessoa que enxerga ouvir, vez por outra, a audiodescrição, até para saber se é uma audiodescrição de qualidade. A gente vai falar aqui de produção agora já. Então, assim, o produtor precisa saber quem ele está contratando, sabe? E precisa entender. Não precisa ser um audiodescritor, mas é importante que ele saiba a qualidade do produtor de acessibilidade que ele está trazendo para a equipe dele. Vou passar para o próximo slide, tá? Então, alguns princípios da audiodescrição. Então, lembrando que a gente falou que a audiodescrição é uma tradução intersemiótica, é uma tradução de imagens em palavras. Então, o primeiro princípio é respeito pela obra enquanto expressão de um autor, realizador, artista. E aí, isso é um grande receio dos produtores. O que eles vão fazer com o meu filme? O que eles vão colocar? O que eles vão descrever? Então, assim, a gente sente, pelo menos aqui na Inclusive, né, Cida, um certo estigma com relação ao audiodescritor, a profissão do audiodescritor. O que eles vão fazer? Eles vão traduzir, né? A gente precisa se ater a esse ponto. A gente não é o roteirista do filme, a gente vai traduzir o que o roteirista e o que o diretor e que a equipe que concebeu o filme colocou ali. A gente faz essa tradução, a gente não inventa a roda. Isso é um princípio, primeiro, né, que está o primeiro ali, assim, de entender que, assim, o protagonista é o filme, não é o audiodescritor. O segundo, se você quiser falar, você vai interrompendo aí, tá? A audiodescrição, ela dialoga com a obra, né? Exato. Por isso é que a gente estuda o material, por isso que a gente precisa do roteiro do filme. Mas o roteiro pode ser diferente, o roteiro só serviu de base. Sim, mas deixa a gente conhecer, né, qual é o estilo daquele diretor, daquele roteirista, para a gente fazer as escolhas tradutórias adequadas, claras, né, de acordo com o que a obra está querendo passar, transmitir, né? A obra não, o autor da obra, né? Para a gente fruir dessa obra. Então, é necessário que a gente dialogue. Isso é muito...
Muito importante, né, exatamente, acho que corrobora com isso que eu falei, né, Sim. esse entendimento do que o autor quis trazer, e isso aí influi diretamente, como a Cida falou, nas nossas escolhas tradutórias, que linguagem a gente vai usar, que público é esse que a gente está falando, né, como é que a gente vai descrever essas imagens da melhor maneira possível. O segundo princípio é descreva o que você vê, né, e que só assina embaixo disso que a gente está falando. A gente não tem que inventar, a gente tem que descrever o que a gente vê, o que é dificílimo, né? Porque por vezes a gente tem julgamentos, por isso que a gente evita as adjetivações são utilizadas em último caso, a gente não vai entrar muito nesse assunto, mas a adjetivação é uma coisa que a gente usa muito pouco, porque a adjetivação é um julgamento de valor, né? E O que aí, um pode. exemplo, né? Ela é bonita. O que que é uma pessoa bonita, né? Ele, Relativo. exatamente, ele tá triste. Assim, tem certeza que ele tá triste? Ele pode estar sério. Não é melhor trazer, então, uma característica dele? Como é que ele tá? Ele tá o quê? Com o senho franzido, ele tá com o olhar baixo, ele tá com a testa enrugada. Não sei, a gente pode pensar em trazer características dele que me façam concluir que ele está triste ou ele está sério, de acordo com o contexto. A audiodescrição, esse respeito, né, que a gente acabou de falar, ele tem que é uma missão muito, às vezes até cruel assim para nós, né, como equipe de audiodescrição. Cruel não, porque a gente faz tudo com muito prazer, mas é desafiador porque a gente tem que respeitar o autor da obra e a gente precisa respeitar o público-alvo. Então, assim, a gente tem que pensar nas duas pontas. A gente está ali como ponte, né? Que vai fazer essa ligação. E quando a G fala de descreva o que você vê, quer dizer, a G não, né? Um dos princípios é esse, é descrever o que vê contextualizando, porque às vezes não é tão importante trazer alguma característica de um objeto ou uma característica física, dependendo da obra, dependendo do contexto, a gente tem que saber fazer essa seleção, né, essa escolha tradutória. Outra coisa, eu sempre digo que a audiodescrição não substitui a visão. Então, não se sintam forçados a descrever tudo, porque dá vontade, não dá, gente, de descrever tudo? Nossa Senhora, é a grande dificuldade, né? Porque você tem que ser absolutamente sucinto e objetivo, às vezes em 3 segundos, né? E aí é muito natural, aí voltando para o adjetivo, é muito natural que o audiodescritor queira, não posso colocar um adjetivozinho aqui, não pode, vai dar mais trabalho, né? Às vezes não tem jeito, mas assim, e essa ideia, né, de que a gente está construindo essa imagem para que a pessoa com deficiência visual elabore essa imagem. A gente não vai elaborar por ela, né? O nosso papel aqui é um papel quase de suporte, né, Cida? Essa construção, esse empoderamento da pessoa com deficiência visual. É uma ponte, nós somos. É uma ponte. Uhum. Exatamente. E assim, a coisa respeitar a obra, assim, tem alguns assuntos que são muito, eu não diria vulneráveis, mas são assuntos delicados, por exemplo, quando a gente fala de gênero, de etnia, então a gente precisa sempre, aconteceu isso ontem, inclusive, né, um trabalho que a gente está desenvolvendo, e que a gente coloca a pessoa como parda, como negra de pele clara, como é que a gente resolve isso aqui? Vamos procurar, vamos falar com o diretor, vamos falar com o produtor e ver como que essa personagem se autodeclara, né? Eu me declaro como uma mulher negra de pele clara, mas tem pessoas que não gostam, preferem colocar pardo, então a gente não... Exatamente, a obra não é nossa. A gente está fazendo essa tradução, então esse respeito à obra, esse cuidado, essa delicadeza em alguns temas, sexualidade, gênero, por exemplo, é um tema hoje em dia que a gente tem que ter muito cuidado ao tratar, né? Tem uma delicadeza aí e a gente precisa estar muito afinado, porque a linguagem é viva, né? Então a gente tem todas essas discussões, inclusive sobre a linguagem neutra e tal, que a gente não vai entrar aqui também, mas a gente tem que estar muito alinhado, porque a gente trabalha com linguagem, né? Descreva o que vê, educação do olhar. Esse olhar, ele tem que estar educado. Como a Georgia falou, a visão, ela te traz
a síntese, né, do que você vê, ela é sintética, a visão é sintética. A audiodescrição, ela precisa ser analítica, só que você só tem condições de analisar se você tiver um olhar educado mesmo. E eu costumo dizer que, assim, é uma equipe de audiodescrição que trabalha junto, né? É o audiodescritor roteirista, junto com o audiodescritor consultor, e dependendo, como a gente já falou, o audiodescritor narrador. Só que essa relação do audiodescritor roteirista com o audiodescritor consultor tem que ser de total confiança, tem que ser uma relação de negociação. Por quê? Porque o audiodescritor roteirista tem que ter um olhar educado e o audiodescritor consultor, ele tem que ter uma escuta educada. Porque também, se eu quero ser, né, se eu pretendo ser uma audiodescritora consultora, eu devo me capacitar, assim como, né, como qualquer profissional da equipe. Aliás, eu acho que o meu compromisso acaba sendo maior, já que eu estou seguindo a premissa do nada sobre nós sem nós, então nada sobre nós sem nós é desde o início do processo, mas eu preciso entender que se eu, por exemplo, detesto filme, detesto cinema, eu não tenho condições de fazer a consultoria da audiodescrição de um filme. Não tenho, porque eu não vou fruir daquela obra. Antes de mais nada, eu tenho que ser uma usuária atenta, crítica, observadora. E daí, sim, iniciar o meu processo, que eu costumo dizer, de escuta educada. Eu preciso passar também pela educação da minha escuta para exercer bem o meu papel de audiodescritora consultora. Maravilha. Então, seguindo aqui nos princípios da audiodescrição, depois de descrevo o que você vê, é leitura ocidental das imagens, que, de uma forma geral, essa leitura acontece de cima, top-down, né? De cima para baixo, da esquerda para a direita, normalmente é assim que a gente descreve. Agora, evidentemente que tem exceções, né? Se você tem uma cena acontecendo e que o assassino está com a arma na mão, à direita, encolhidinho, à direita, no canto inferior direito da tela, você começa por ele. Estou dando somente um exemplo, mas normalmente é esse top-down e esquerda-direita, né, Cida? Exatamente. E mínimo esforço para máximo efeito. Pode falar, Cida. Esse mínimo esforço, ele acontece quando o roteiro é claro, conciso, correto, específico. Para quê? Para que eu consiga formar uma imagem de maneira mais vívida, mais nítida. Ah, mas a imagem será exatamente aquela que foi produzida? Não sei. A gente não tem como saber. Mas se eu conversar com você sobre um filme, e se eu conseguir discorrer sobre uma cena, mostrando o que eu compreendi, e você conseguir interagir comigo, então nós atingimos o nosso objetivo. Né? Eu tive um mínimo esforço para que esse efeito fosse o máximo. Máximo efeito é máximo efeito na formação da imagem. Esse é um Isso. E assim, pensando aqui, Cida, esse efeito minimax, ele está diretamente vinculado à questão da leitura ocidental das imagens. Eu lembro que também, né, eu lembro que eu tinha uma consultora, quando eu iniciei, que eu ia para a direita, depois eu descrevia na esquerda, embaixo, depois eu ia, e ela falava, pelo amor de Deus, você está me deixando tonta, vou ficar com labirintite. Aí ela brincava. Porque exatamente por isso que existe essa técnica. Eu não posso descrever, tem a visão, né? O caminho da visão. Então, assim, não dá para eu ir descrevendo da forma como eu quero. Então, quando eu sigo esse princípio, né? Evidentemente com suas exceções, tal, como a gente falou, eu trago também o mínimo esforço para a pessoa com deficiência visual construir aquela imagem que eu estou traduzindo. E menos é mais, né? E já dizia Drummond que escrever é a arte de cortar palavras, que é o que a gente faz o tempo inteiro, né? A gente vai cortando, às vezes até na hora da narração você fez um roteiro super bem elaborado, com consultoria, a gente vai passar por esses pontos aí daqui a pouco, né? E quando você vai narrar, não cabe. E aí o audiodescritor narrador também precisa entender de audiodescrição. É muito importante para que ele não corte informações que são absolutamente necessárias para o entendimento daquela cena.
Lembrando sempre que é um trabalho em equipe, então isso tudo é uma relação de negociação, como a gente falou. E pensar que o cortar não é simplesmente o cortar, às vezes substituir. Sim. Daí a importância também da gente sempre estar acessando, né? Nossa língua portuguesa é riquíssima, então vamos aproveitar, porque há verbos específicos e nós precisamos fazer uso desse cabedal fantástico de verbetes que nós temos para aproveitar e roteirizar, fazer um roteiro claro, como eu disse, né, objetivo no sentido da clareza, conciso, que é fundamental, por isso que é menos é mais, e correto, usando verbos, enfim, descritivos corretos e especificidades. Essa pesquisa da língua é muito legal quando a gente faz a audiodescrição, né? Você está ali o tempo inteiro buscando sinônimos, é muito interessante. E, por fim, sincronização em ritmo, descrever nas pausas e não sobrepor aos diálogos, né? O que já aconteceu, por exemplo, com a gente, da gente ter que refazer um trabalho, e isso é uma coisa muito delicada, né? Que o audiodescritor tinha feito várias sobreposições aos diálogos. Então, assim, a gente considera isso um desrespeito à obra do autor, que é o que mais o autor e o diretor e o produtor temem que o audiodescritor faça, né? O diálogo é o diálogo, é o protagonista. Então, assim, não dá para sobrepor, você precisa encontrar formas, e isso é muito difícil, que, como eu falei, às vezes as pausas são mínimas, de o que você vai descrever ali naquela unidade descritiva, naquele mínimo espaço que vai fazer com que a pessoa tenha um entendimento da cena. Às vezes até são descrições que dialogam com os próprios personagens. Isso é muito interessante. A gente vai buscando soluções, né? Acessibilidade o tempo inteiro é uma busca de soluções. E sincronização em ritmo é fundamental, né? Porque você, às vezes, você tem o filme é um filme de ação, você não pode estar descrevendo lentamente. O narrador, o roteirista, o roteirista consultor e o narrador, eles precisam ter esse entendimento, né? A gente tem que estar no ritmo da obra, né? Da mesma maneira que um filme que tem pausas muito longas, silêncios muito longos, às vezes requer que você deixe esse silêncio ali. Esse silêncio, ele está dizendo alguma coisa. Se o diretor deixou... Sonora, né? Oi? Assim como a trilha sonora. Assim como a trilha sonora, respeitar a trilha sonora, sabe, deixar ouvir, vamos ouvir essa trilha está dizendo alguma coisa, esse silêncio está ali não à toa, sabe, fica lindo, né, o silêncio ele diz muito. Então, assim, quando você fala, às vezes, aliás, eu acho que são os filmes que eu mais gosto de fazer, assim, que você traz a narração com suavidade, respeitando esse silêncio, com uma voz mais suave, mais baixa. Fica muito bonito. Isso eu acho que é uma áudio, para nós, assim, se traduz numa audiodescrição de qualidade, né? Porque você está enxergando e você está ouvindo o que o filme está dizendo, e você está em consonância com ele. Isso é muito bacana. E aí algumas diretrizes da audiodescrição, responder aí de forma objetiva, o que a gente faz, como que a gente faz, como a gente produz uma audiodescrição. Então, responder eu vou passar aqui, Cida, se você, eu acho que é bom você discorrer sobre isso. A gente tem que responder algumas perguntas para a pessoa com deficiência, o público usuário de audiodescrição compreenda aquela cena. Responder a quando, onde, quando está acontecendo, onde está acontecendo, quem está fazendo, o que está acontecendo e como. Se você responde essas 5 perguntas, você descreve. Não necessariamente nessa ordem. Não necessariamente nessa ordem. Não fiquem aflitos. Esse roteirinho, ele está lá na NBR 16452, que depois vocês vão baixar e vão ler, porque versa especificamente sobre a audiodescrição. E aí a gente traz exemplos, né? Quando é noite, é dia, no pôr do sol, sob a luz da manhã, não sei, a gente tem que trazer. Se você está vendo que é um dia ensolarado, por que eu não vou ver isso também? Aí eu aproveito para dizer que sim, pessoas cegas veem também, não tem problema nenhum que vocês usem essas expressões, tá? Então, dizer que uma pessoa cega vê novela, vê um filme, vai ao teatro para ver uma peça, é
super, super correto, não tem nada de capacitista, aliás, é anticapacitista isso. E não precisa temer essa palavra, né? Não, porque as não pessoas... precisa. A gente está falando aqui, são vários públicos, mas a gente está se atendo mais à pessoa com deficiência visual. Mas às vezes as pessoas temem, né? Falam, como é que eu vou falar? Ela está vendo, não está vendo? É isso mesmo. Não é isso. Então, simples assim. O quando é isso, né? É o tempo que se dá a ação. O onde é praia, é numa área rural, é dentro de casa, não sei. Aí vocês vão me trazer também essa espacialidade, né? É dentro de um prédio, é num casario, é um sobrado, tudo isso deve ser pesquisado. Se tiver dúvida do que é uma edificação, do que representa. Ah, eu não sei, é uma igreja, mas será que é uma igreja, é uma capela ou é uma basílica? A gente tem condições de saber, fazendo pesquisa, porque a audiodescrição também exige pesquisa. Muita pesquisa. Não se esqueçam de que se trata de uma tradução, e toda tradução, todo tradutor tem que ser um pesquisador também. Aí o como, depois é o como? Quem? Quem é que está nessa cena? É uma pessoa, é uma criança, são várias pessoas. E aí, como disse a G, né, vivemos um momento de delicadezas. Temos que trazer o gênero, temos que trazer a etnia, mas vamos trazer isso de forma respeitosa, de preferência com a autodeclaração, se for possível. Senão, também vamos às pesquisas. Né? Eu fiz a audiodescrição, fiz a consultoria de uma obra, e a pessoa tinha descrito 4 mulheres e 2 homens. Só que a gente descobriu depois que a obra era de um coletivo do grupo LGBTI, que é a APN+. E aí havia pessoas travestis, havia pessoas trans e pessoas não binárias, quer dizer. Então, imaginem se a gente mantém mulheres e homens conforme foi feito no primeiro roteiro. Isso não pode acontecer, não pode de verdade acontecer. Então, quem é que está naquela cena? Quem é que faz parte daquela... Quem é que está naquela imagem? Quem é a personagem? E aí o quem é para a pessoa, mas é também para um cachorro. Vai para um bicho, vai descrever, então traz a raça do cachorro, se for possível. Não basta ser um cachorro, né? É um cachorro marrom, tem mesmo, né, Gê? Eu perguntei, é um cachorro de médio porte? De grande porte? Porque se for identificado, é muito melhor, porque tá vendo como é que isso vai especificando, vai ficando, isso vai deixando o roteiro mais rico. O como, né? Como é que as pessoas estão posicionadas? Onde que elas estão localizadas? Elas estão de pé, elas estão enquadradas do busto para cima, elas estão de costas, elas estão de perfil, é uma criança brincando sentada na beira d'água. A gente vai montando também essa imagem. Como, quem, o quê? Eu já falei o quê? Falou. O quê? O que está acontecendo? Não, o quê não? O que você não falou? Tá. Então, o que essa pessoa está fazendo? A criança mesmo que eu citei agora. É uma criança, então eu identifiquei quem, aonde ela está na beira d'água, brincando num dia de sol, e ela está brincando fazendo um castelinho de areia. Pronto, eu trouxe a ação da criança. Né? E sempre no indicativo, no presente do indicativo, porque vocês estão vendo a ação agora. Não é que ela já fez, ela faz agora. Né? Elas estão, mesmo que seja uma imagem estática, mesmo que seja uma fotografia de álbum de família, a gente traz no presente do indicativo, porque é o que você vê agora. Nunca o porquê, porque a audiodescrição, ela não explica, ela não esclarece, ela descreve. Então, por isso é que nesse checklist que a gente trouxe, não tem o porquê. Então, assim, é muito comum a gente ver um roteiro que eu chamo de capacitista, dizer assim, ele se levanta porque a menina se aproxima dele. Não, de forma alguma, não pode. Ele está em frente ao sinal para atravessar a rua. Não, isso não pode. Não existe finalidade, não existe explicação dentro da audiodescrição. Apenas descrição. Porque, olha só, esse exemplo que você deu foi ótimo, esse primeiro. Ele se levanta porque a menina se aproxima dele. Vamos dizer que, no contexto do filme, eles são inimigos. E ele não gosta, e aí a pessoa, todo mundo já entendeu que eles são inimigos. Ele se levanta, a menina, vamos lá, a menina se aproxima dele e ele se levanta. Todo mundo já entendeu.
O cara não quer ver a cara da garota. Você não precisa explicar, né? Então, de uma forma bem simples. Então, o que eu acho que é muito legal é assim, que na audiodescrição, quando você faz um roteiro bem elaborado, bem bacana, e você lê o roteiro da audiodescrição, você compreende o filme inteiro. Sabe, todas as marcações, isso é muito legal. Então, aí quando você ouve a audiodescrição narrado por um bom profissional também, né, feita uma boa mixagem sem compressão, porque eu tenho pavor de compressão aqui, eu acho que o médico nunca deve ser consultado nesse caso, né? Então, assim, sem uma compressão, uma mixagem que respeite o ritmo do filme, essas audiodescrições, elas vão dialogando com os personagens, é muito bonito esse processo. Bom, vamos passar aqui, Cida, o próximo slide, etapas do processo de produção da AD, e a gente está chegando ao final. Então, a gente vai, o início do processo de produção da AD, bom, a produção é quando a gente recebe, eu sou produtora de acessibilidade, eu recebo um filme, olha, a gente tem esse filme para você audiodescrever, então eu vou ver que filme é esse, que contexto é esse filme, que tipo de filme é esse, que gênero é esse filme, e vou pensar, e essa roteirista se identifica com esse gênero de filme, ou aquela outra roteirista mais interessante, audiodescritora roteirista para fazer, quem vai ser a consultora para fazer? A gente falou muito em consultoria, mas assim, a gente não trouxe aqui claramente, assim, o audiodescritor roteirista é quem escreve todo o roteiro da audiodescrição. Num longa, por exemplo, você leva 20 horas para fazer um roteiro, mais ou menos. O audiodescritor consultor é a pessoa com deficiência visual especializada em audiodescrição, não é porque é cego que ele é um audiodescritor, não, ele tem que ser capacitado para isso, e é ele quem vai avalizar, dar o ok dos roteiros. O roteirista, falei da produção, bom, deixa eu voltar só um pouquinho. Aí o produtor, ele escolhe o roteirista, o consultor, o narrador ou narradores, que tem mais a ver, no caso, com aquele filme, que tem enfim, que tem a voz, tem a sonoridade, se é um homem, se vai ser uma mulher, quem vai ser, que gênero, nem só o homem ou uma mulher, que gênero que vai narrar essa obra, quem é o mixador e quem é o revisor. Então, a gente monta essa equipe, entre outros, cronograma, prazo, pagamentos, essas coisas todas que dizem respeito à produção. Uma vez escolhido, aí a gente tem o roteirista, que é o audiodescritor roteirista, quem vai, como eu falei, que vai roteirizar todo esse filme. Depois ele vai ter um encontro com a consultoria, e aí Cida pode falar melhor, por favor, Cida. Sim, sim. Esse roteiro, pronto, essa primeira versão do roteiro, né, que a gente sempre chama, porque depois que eu faço o trabalho solitário, no meu caso, por exemplo, com a Geórgia, se bem que atualmente a gente tem trabalhado muito em coautoria, né, hoje já é muito mais comum, inclusive tem trabalhos acadêmicos que já mostram a efetividade do trabalho em coautoria, mas ainda acontece isso do roteiro ser feito, depois é enviado para o consultor que já assistiu ao filme, que já sentiu muitas dificuldades pela falta de informações faladas, né, compreensíveis fora da visão, e aí o consultor não deve apontar só problemas, deve apontar também soluções. Um encontro de ajustes é necessário entre consultor e roteirista, e depois esse roteiro é gravado, é narrado, e algumas vezes até volta para o consultor, porque às vezes fica assim, será que ficou mesmo compreendido? Vamos escutar? Consegue ouvir comigo, né? Então tem muitas essas parcerias, assim, dependendo das duplas que trabalham. Sim, com a autoria, quando a gente escreve junto o texto, né? Então, a gente tem a consultoria, a captação, aí, bom, fechamos a parte do roteiro com a consultoria, e aí eu queria trazer um pouco isso, né? Porque o consultor, às vezes eu acho que eu fiz um roteiro belíssimo, que as descrições estão super claras e nem sempre estão, né? Então a gente vai vendo, fala descrição por descrição, tá legal, não tá legal, Cida entendeu, não entendeu, vamos construir de novo, a gente pode trazer um verbo melhor, que escolha tradutória fica mais adequada. Isso na coautoria ou quando a gente faz o roteiro antes e faz a consultoria depois. Então, é assim, porque a gente tem que pensar que a gente tem esse público, que a gente tem que atender a esse público.
Então, assim, são 2 arquivos, o roteirista e o consultor é Cosme e Damião, são 2 arquivos de uma mesma moeda que precisam trabalhar juntos. Então, a gente tem a captação, depois fechado esse roteiro, né, a gente vai para estúdio e faz a eu, por exemplo, agora, como eu sou narradora, eu tenho um estúdio, eu estou dentro de um estúdio, a gente faz a captação desse áudio, a gente tem um técnico que manda o link de um programa, de um software, e esse técnico, ele faz a captação desse áudio, dessa audiodescrição. Tem o narrador, né, como eu já disse anteriormente, é uma pessoa que eu acho que é fundamental. Todo mundo é um trabalho muito coletivo, né, porque todos são fundamentais nessa entrega, mas o narrador é quem de fato vai entregar tudo que foi pensado, né? Então ele precisa estudar esse texto, precisa entender esse texto, fazer nuances, ter expressão na voz. Essa coisa da narração neutra era quando a gente não sabia muito como fazer a audiodescrição, quer dizer, digo no meu caso, e assim, eu como venho da dublagem e sou locutora, então eu prezo muito pela expressão da voz na narração. É essa expressão que vai contar essa história da audiodescrição, né? Uma coisa é você falar, a mulher está parada em frente ao... Enfim, ou você trazer uma audiodescrição mais expressiva, a mulher está parada em frente, você tem que trazer essa expressão na voz, é esse narrador que vai entregar esse produto. O diretor de dublagem, de audiodescrição, que é quem vai pontuar os erros de fala, olha, pode melhorar essa interpretação aqui, porque sim, se a gente está contando uma história, ela precisa ser interpretada, tem um limite, né, de uma interpretação, existe esse limite dessa interpretação, porque o protagonista realmente é o filme, e é o elenco do filme, esse meio do caminho, esse ponto de equilíbrio, quem traz muito é o diretor, e às vezes até, por exemplo, de pegar, o roteirista não percebeu, o consultor também não percebeu uma palavra que poderia ter uma outra palavra melhor, e aí o diretor, entendendo de audiodescrição, consultando o roteirista e o consultor, né, pessoa com deficiência visual, ele pode trocar isso, e aí uma vez narrado toda essa descrição, essa audiodescrição, a gente vai para a mixagem, que é o papel do técnico de áudio, que é fundamental, né, para equalizar esses sons, para organizar esses sons, para trazer um som de qualidade para o filme, da mesma maneira, e por fim, a revisão. Uma vez o filme todo narrado, mixado, fechado, a audiodescrição fechada, eles mandam o filme para audiodescrito, para revisão, que aí a gente vai ver se teve resíduo de fala, se as falas estão todas corretas, se atendeu bem ao roteiro, enfim, da mesma maneira, isso é muito importante, assim, da mesma maneira que o diretor e o autor o diretor tem o cuidado, e o produtor do filme tem esse cuidado na finalização do filme, a gente também precisa ter esse mesmo cuidado de entregar um produto com qualidade para esses públicos. Eu acho que basicamente é isso, né? A gente tem até... Pode falar, Cida. Não, é isso mesmo. Eu acho que a gente conseguiu deixar, assim, dar uma picadinha nas pessoas, né? Com essa nossa empolgação pelo que a gente faz. Né? E porque a gente costuma dizer que esse primeiro encontro é só uma degustação, é só para mostrar o quanto o processo é desafiador, mas também é muito prazeroso quando você pega, depois que você revisa um filme e você, né, ou vai para as telonas, ou vai, enfim, para um projeto mais específico, e que a gente teve junto ali, que a gente conseguiu realizar. É um trabalho realmente realizador, né? É isso, gente. Então, foi um prazer estar aqui com vocês. A gente está aqui também com o Felipe Pereira, que está ajudando para que a gente tenha... Tô aqui no backstage aqui para organizando esse vídeo, para que seja entregue da melhor maneira possível para vocês. Então, a gente agradece
e até a próxima. Contem conosco. E esse momento é o de sensibilização. A gente espera que vocês se sensibilizem no sentido político da palavra, para se mobilizarem, e aí, se houver um interesse em se tornarem audiodescritores, que se capacitem, mas levando em consideração cursos realmente que façam, né, que deem essa possibilidade, porque ninguém se forma em audiodescrição com um curso de 40 horas, assim, são anos, né, se dedicando aos estudos e a esse trabalho todo que a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos, e que vocês podem acessar lá no Instagram da Inclusive Acessibilidade. Então, a gente está junto nessa. Isso. Felipe, então, obrigada, viu, também. Obrigada, Felipe. Querendo conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, é @Inclusive Acessibilidade. Muito obrigada.